Olá, sejam todos muito bem-vindos. No dia 3 de junho de 2020, o austríaco Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial de Davos, através de um vídeo anunciou o tema anual para 2021, o The Great Reset. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion and equality. In short, we need a great reset. Curiosamente, um modelo muito parecido que vem sendo defendido aí pelo IPCC, que é o International Panel on Climate Change, que é um órgão das Nações Unidas que avalia a ciência relacionada às mudanças climáticas, que tem como garota propaganda Greta Thunberg e seus amiguinhos corporativos como Al Gore e Larry Fink, da Blackwater. Só que essa agenda se encaixa perfeitamente com uma outra agenda. O termo Great Reset se encontra em um documento publicado pela ONU no ano de 2015, onde contém uma análise da situação da população mundial e uma série de propostas. E não é por acaso que este documento é conhecido como Agenda 2020-2030. O tema da Agenda 2030 é um mundo sustentável, que é definido por eles como um mundo de igualdade social, igualdade de gênero, vacinas para todos, através da OMS e da CEP, que é a Coalizão de Inovações e Preparação para Epidemias. Esta é uma organização filantrópica que foi lançada em 2017 pelo Fórum Econômico Mundial, juntamente com a Fundação Bill e Melinda Gates. Eles apelam para o crescimento econômico sustentável, agricultura sustentável, energia sustentável, cidades sustentáveis, industrializações sustentáveis. Fica claro que é uma reorganização da riqueza mundial, criando o capitalismo sustentável. Essa mudança precisa ser apoiada por um processo de digitalização global. As novas infraestruturas do 5G farão exatamente isso, facilitando a gestão do enorme tráfego de dados que se tornará aí o petróleo do século XXI. O sistema financeiro será transferido para o Ether e será administrado por um sistema híbrido composto por bancos centrais e empresas privadas capazes de cunhar suas próprias criptomoedas, como o projeto Libra anunciado por Mark Zuckerberg. As pessoas que estão lidando com o reset mundial são as mesmas que criaram o problema. O problema deste sistema perverso é que os cidadãos não servem mais para nada. O objetivo das grandes corporações financeiras é estrangular a economia atual e, em seguida, apropriá-la com preços ridiculamente baixos. O verdadeiro poder que governa todo o planeta Terra, mantendo as pessoas dominadas e os governos sob controle, é o poder financeiro, na base das leis ou muitas vezes na ausência delas. Um dos projetos favoritos de Schwab é a Quarta Revolução Industrial para apoiar o bem público, especialmente abordando os desafios sociais e de saúde, incluindo aí a biotecnologia de edição de genes, a telecomunicação do 5G e inteligência artificial. David Icke, conhecido por ser o pai do complotismo, já dizia que a Big Pharma e a indústria farmacêutica de biotecnologia não deixam de ser um mal legalizado. É evidente que desse cenário emerge aí uma massa de perdedores, que aumentará de forma incalculável após o desmantelamento do sistema industrial e a digitalização dos serviços. A grande reconfiguração proposta em Davos não parece ser uma resposta ao alcance de todos, mas aparece como uma solução imposta desta elite, destinada simplesmente a proteger os seus próprios interesses. É curioso notar que a chamada pandemia, com suas políticas de lockdown e de medo, facilita e favorece esse grande reset, nos impondo aí uma mudança drástica, desde a remoção do trabalho, permitindo o avanço digital e bloqueando aí o deslocamento das pessoas. A dívida pública mundial aumentará para níveis nunca vistos. Esta é a consequência das políticas econômicas adotadas para fazer frente aos efeitos de restrições devido à disseminação do Covid-19. Os bancos centrais estão injetando grandes quantidades de dinheiro no sistema. Essa ação extraordinária dos bancos centrais está revelando outro grande pressuposto, ou seja, a disponibilidade de dinheiro em circulação não depende de conjunções astrais devido ao acaso, mas depende exclusivamente das escolhas dos políticos. O dinheiro pode ser criado do nada e em quantidades ilimitadas, como estamos vendo. E se no futuro algum político disser que não tem dinheiro, devemos lembrar dos trilhões de euros e dólares criados em um clique durante essa pandemia, acabando também aí com o mito da inflação. Esta agenda globalista traz consigo inúmeras mudanças e o Covid-19 só serviu e está servindo de instrumento para acelerá-la.
Mais fechamentos virão, haverá uma onda de falimentos sem precedentes, o congelamento da produção e o desemprego em massa levarão à fome. Motins e revoltas vão estourar pelo mundo todo de acordo com os planos da elite. Os lockdowns levarão inevitavelmente a economia mundial ao colapso e darão origem ao que será a crise econômica mais grave da história da humanidade. Esta enorme depressão tem uma função muito precisa: criar uma sociedade de duas classes, uma formada por esta pequena elite dominante e outra formada por uma multidão de pobres, na qual a classe média desaparecerá definitivamente, assim como as pequenas e médias empresas que seguirão o mesmo destino. As grandes corporações terão todo o mercado em suas mãos. É exatamente esse o objetivo designado pelo Clube de Roma, um dos grupos globalistas mais influentes, fundado e financiado por David Rockefeller em 1972. Com a falta de empregos, as massas não terão alternativas, a não ser aceitar as esmolas do governo para sobreviver. John Perkins, ex-economista, explicou em um de seus livros, Confissões de um Assassino Econômico, o real objetivo do FMI: afundar os países em dívidas que nunca poderão ser saldadas para permitir que grandes grupos privados tenham controle total das economias nacionais. As grandes multinacionais terão domínio absoluto. O globalismo, em outras palavras, quer o fim da propriedade privada. O globalismo avança e com ele o ataque final da nova ordem mundial, onde começa a nos mostrar a sua verdadeira face. Embaixo da máscara deste falso humanitarismo se esconde uma crueldade desumana na forma mais pura do totalitarismo mais perigoso da história, como explica perfeitamente o ex-núncio apostólico Dom Vigano em sua última carta. Esta batalha não é apenas contra as instituições políticas subservientes deste plano. São as próprias palavras de São Paulo em sua carta aos Efésios que explicam o verdadeiro significado desse conflito. Nossa batalha, na verdade, não é contra criaturas feitas de sangue e de carne, mas contra os principados e poderes, contra os governantes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos que vivem nas regiões celestiais. São horas decisivas para o destino da humanidade e do mundo, e esta é a batalha que eu, você e toda a humanidade se encontra neste exato momento. È diventato chiaro in questo momento che ognuno di noi è rappresentante di se stesso, perché lo Stato non rappresenta più un'istituzione.